Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos vão poder assentar. Vamos ficar bem tranquilo. Eu gostaria que a palavra fosse bem ouvida, que os irmãos entendessem e levassem consigo algo de Deus, algo bom para a vida de cada um. Amém? Vamos fazer uma leitura em Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, do verso 1 ao 21. Okay? Depois partiram os filhos de Israel, e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão, e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão, e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque, e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Os quais foram a Balaão, e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu, e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão, de noite, e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, e albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. Um pouco extenso, os irmãos achou extensa a leitura? Tranquilo, né? Quantos aqui... Maravilha, aleluia. Deixa eu tomar água, porque como pregar não é a minha praia, eu fico um pouco nervoso. E a água acalma um pouco, isso é maravilhoso. Irmãos, dizem que quando você perde o temor, esse temor de estar na frente, trazendo a palavra, a sua palavra fica ruim. Então, e vocês que são pregadores há mais tempo, sabem que esse temor é um tanto estressante, né? Você sente aquela coisa, mas é gostoso. Saber que eu tenho ainda esse temor de Deus. Amém? Irmãos, quem aqui conhece a história de Balaão? Aquele que a jumenta falou com ele teve uma conversa. Todos aqui conhecem essa história? E dessa história, vocês vamos dar mais uma olhada no verso de número 12. A primeira coisa, então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo,
portanto é bendito. Foi muito claro. Primeira vez é mandado mensageiros a Balaão e Deus é muito cirúrgico, incisivo. Não vai, não vai. Irmãos, quando Deus fala com os teus servos, é importante seguir rigorosamente, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, a vontade de Deus. A vontade de Deus já tinha sido dito. Quantas vezes viemos à casa do Senhor e Deus fala no coração. Deus fala no coração e você comenta com seu irmão, com a sua esposa, com o seu marido. Fala, olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas o que acontece? Às vezes, aquela chama se apaga. E a pessoa sabe que Deus já falou com ela. Mas ela quer ouvir uma segunda opinião. Quer ouvir de novo. Quer. Isso é muito perigoso, irmão. É importante ter maturidade espiritual. Deus gosta disso, somos exemplos. Nós todos somos testemunha para o mundo do Evangelho que é pregado. E as pessoas querem ver essa maturidade, pessoas firmes, que quando Deus fala, olha, Deus já falou comigo nesse assunto, já está resolvido. É importante, mas esse não foi o caso. Foi enviado, Balaque, enviou outros mensageiros mais honrados. Então, vamos observar da segunda vez. Está no versículo 20. Veio, pois, pode colocar o versículo 20? A Vitória não está mais lá. Fica tranquilo, você que sabe. Eu pensei que estava no jeito. Mas diz assim, o 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens que vierem chamar, levanta-te, vá com eles, todavia farás o que eu te disser. Amém? Coloca o 21 também, para a gente entender melhor. O 20 que disser. Então viu. Gente, eu perdi aqui, ó. A página virou, por isso que eu parei. O que está acontecendo? Aleluia, Deus é bom. Retomei. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Irmãos, a partir de que Balaão tomou essa atitude, Deus firou com ele. Todos aqui me falaram que conhecem a história. Mas os irmãos percebem que foi falado no 20 daqui. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar, levanta-te, vá com eles, todavia farás o que eu te disser. Os irmãos entenderam qual foi o erro de Balaão? Quando é que entendeu? Deus falou que não era para ir, ou que era para ir? Irmãos,
Obrigado. Era condicional, irmãos. A palavra de Deus era condicional. Veio pois Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Balaão não tinha nada que levantar de manhã, arrumar a jumenta e começar a ir. A ordem era esperar. Não sabemos o plano de Deus. Às vezes, quando buscamos uma segunda opinião, fica conturbado, fica difícil raciocinar. Por quê? Deus falou que eu poderia ir, eu vou ou não vou? Mas está muito claro, era para ele ficar deitado. Fica deitado esperando. Se estes homens vierem, todavia fará o que eu te disser. Irmãos, por isso que a palavra é obedecer rigorosamente. Tomamos às vezes atitudes por nossa conta. Eu vou fazer, Deus falou que eu poderia ir, então eu não vou esperar. Nas pequenas coisas, homens importantes perderam bênçãos incríveis, bênçãos importantes, pequenos erros. Irmãos, quando nós buscamos demais, às vezes fica mais fadado a cometer erros. Não queremos isso. Por isso que eu falei da importância de você ter um amadurecimento espiritual, para quando você receber a palavra do Senhor, já está pronto, não precisar de uma segunda opinião, saber que Deus é na sua vida. Eu me lembrei de Moisés, toca na rocha que vai sair água, e ele feriu a rocha. Gente, muitos poderiam falar: nossa, mas é uma coisa pequena. Ele viu uma rocha e ele feriu e saiu água. Irmãos, nas coisas pequenas é que às vezes mora o grande perigo. Temos que tomar atento do que Deus tem para as nossas vidas. Nós, como testemunha do Evangelho nessa terra, na nossa casa, nos nossos costumes, é muito importante. É muito importante os detalhes. Os detalhes são muito importantes. E Balaão, tem um versículo 25 que a gente não leu, mas ele é interessante, eu deixei anotado aqui. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Às vezes, as coisas começam a mudar, a rotina. A nossa rotina começa a mudar e coisas diferentes começam a acontecer. Começa a acontecer coisas diferentes. Aquela jumenta nunca tinha feito coisas semelhantes. Ela encostou o pé do Balaão contra a parede e machucou o pé dele. Quando, nas nossas vidas, as coisas começam a mudar, é importante nós termos a sensibilidade espiritual
para saber que algo está errado. O que está errado? Por que as coisas estão diferentes do que é de costume? É muito importante. Muitas vezes as coisas começam a ficar diferentes e a pessoa não se atenta e daqui a pouco vira um hábito, acaba virando uma rotina e começa a ser um costume, vira um costume, mas poderia ser corrigido muito antes. Se desde o começo as coisas começarem a mudar, já é o momento de você ir para o seu quarto, reunir a sua família, dobrar os joelhos e orar a Deus, falar o que está acontecendo, aonde eu estou errando, aonde que eu posso consertar o mais rápido possível, onde eu posso consertar o mais rápido possível, para as coisas voltarem à normalidade. Glória a Deus. Isso está no verso 33, porém a jumenta aleluia, eu devia ter destacado. É o 30, e a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei a tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer contigo? E ele respondeu: não. Irmãos, uma coisa que a pessoa quer ser honrada da maneira errada, porque o rei tinha prometido honrá-lo e ele queria essa honra, ele queria essas riquezas. A Bíblia dá a entender que Balaão, ele queria essas riquezas. Mas esse desejo das coisas materiais o cegou das coisas espirituais. Porque neste momento havia uma jumenta falando com ele, e ele respondendo e não percebendo o sobrenatural que estava acontecendo na vida. Irmãos, temos que ter sensibilidade para o sobrenatural. Às vezes o inimigo se apresenta de várias maneiras, atrapalhando a vida, e pessoas não têm sensibilidade de saber. Às vezes é Deus, está falando, está advertindo, e a pessoa não tem a sensibilidade. Coisas que, se Balaão se atentasse, poderia ter evitado muita coisa. Porém a jumenta, 33, porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim, e se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. 3 vezes, 3 sinais. E na nossa vida também fazemos esse papel. Queremos ajudar alguém. Estamos vendo o problema. Às vezes, você já encontrou aquela pessoa que você fala, é o contrário, né? A jumenta que falando e o cara não está ouvindo. Você fala para a pessoa e é a mesma coisa que nada. Você gasta saliva, você gasta o seu tempo, a unção que você tem, você fala
e as pessoas não ouvem. Mas fica sabendo, muitas vezes você está querendo ajudar, independente do que está por vir, Deus livra aqueles que estão no bom propósito do Senhor. Aqui a palavra diz que a jumenta ia ficar com vida. Não tinha problema, ela estava se resguardando para proteger Balaão. Somente a partir desse diálogo, depois desse diálogo, e o anjo explicar a situação, foi que Balaão se caiu em si e começou a obedecer o que o Senhor tinha na vida dele. Mas tem E o anjo disse, Balaão falou, se não é do drogado, eu vou voltar então. Mas o anjo disse, vai com esses homens, mas você vai falar o que eu mandar. Irmãos, viu quanta coisa que poderia ser evitado apenas por esperar? Fala a verdade, não é difícil esperar. Queremos agir por conta própria. Esperar é a coisa mais difícil. É muito difícil você pensar, nossa, eu consigo resolver isso. Mas se Deus falou, espera, vale a pena. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Outra coisa que me chamou a atenção foi o verso 41. 41. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu ele dali a última parte do povo. Isso aqui também me chamou grandemente a atenção. Irmãos, número. O povo de Israel ainda não tinha conquistado a terra prometida. Ele só começa a conquistar a terra prometida em Josué, concorda comigo? Ele estava no deserto. E Deus me revela em sua palavra, mesmo quando você está no deserto, você está sendo observado. Aleluia. A Bíblia diz aqui, no 41, que sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir ao alto monte de Baal e viu Balaão dali a última parte do povo, os últimos. Talvez pense, poxa, ninguém está me vendo, estou aqui por último. Nesse momento, aquela turma toda está passando por aquele deserto, por aquela campina, estavam acampados, e os últimos às vezes poderiam ter até desanimado. A gente é os últimos aqui, mas você está sendo observado. Não importa a sua posição na casa do Senhor. Às vezes, alguém pode falar, a minha posição é insignificante, eu vou parar, não dá mais, eu quero fazer mais, mas isso aqui ninguém está vendo. Irmãos, não é verdade.
submissão não é tudo, que obedecer a Deus é melhor. E de repente eles nem ficaram sabendo disso, nem ficaram sabendo que o testemunho de vida, apenas em estar ali, fazendo a vontade de Deus, estava mudando vida. Milagre estava acontecendo. Deus havia abrido a boca da jumenta. Enquanto eu e você estamos dando o nosso testemunho de crente, aqui na igreja, na sua casa, na escola, no trabalho, ou em qualquer lugar que seja, estou citando aqui alguns lugares, mas você pode pensar, poxa, que lugar mais? A comunidade, qualquer lugar. Enquanto você está dando seu testemunho de crente, vidas estão sendo transformadas, milagres estão acontecendo. É por isso que Deus tem falado nessa noite da importância de seguir rigorosamente as ordens do Senhor. Amém? Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra que, se cada um aqui guardar no seu coração e segui-la na íntegra, grandes coisas pode vir a acontecer, como já está acontecendo, mesmo que você não esteja vendo. Mas, se os seus olhos espirituais se abrirem cada vez mais, você vai poder contemplar, você vai poder ver o extraordinário que Deus está fazendo, apenas de você estar aqui participando na casa do Senhor. Só de você fazer parte desse povo que vai morar no céu. Dinheiro nenhum compra isso. Somos salvos. Salvos por Jesus Cristo. Temos a certeza da salvação que um dia, quando a trombeta tocar, nós subiremos. Isso não tem dinheiro nenhum no mundo que paga. Vamos nos alegrar no Senhor. Irmãos, nós somos ricos. Temos a palavra do Senhor, temos o Espírito Santo. Qualquer um de nós que orar, entrar no seu quarto e pedir a Deus, o véu já foi rasgado. O véu já foi rasgado. Você pode ter contato hoje mesmo com o Senhor. Não precisamos de intermédio de ninguém. Você pode entrar no seu quarto, orar e pedir: Deus, eu preciso da minha bênção, eu preciso da minha vitória. Isso não tem dinheiro no mundo que paga. Muitos têm problemas de saúde, problemas de familiares. Eles às vezes têm dinheiro, mas não tem a revelação da palavra do Senhor. Não tem aquilo que é mais importante, de falar e Deus poder dar resposta. Sim, a vitória é sua, eu vou te dar, apenas espere. Ou não vá, não faça isso, não é da minha vontade. Irmãos, quando Deus falar não, fique feliz, regozije no Senhor, porque você não sabe do livramento. Nós, como seres humanos, não sabemos do que Deus está nos livrando. Mas se Deus disse não, é momento de ficarmos felizes, nos alegrarmos no Senhor, falar obrigado, agradecer o Senhor.
Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o vereador Samuel por essa boa palavra. Aleluia. Temos que ficar em contato com a voz